Fala aí, galera, tudo bem? Se você não me conhece, sou o professor Rafael Neves, professor de Química. Se inscreve no canal, já deixa aí seu like. Se você não gostar, no final do vídeo eu vou te lembrar de tirar o like. Pode ficar tranquilo disso, tá bom? Nessa aula a gente vai falar da separação de misturas dos processos físicos, perfeito? Então vamos para a nossa aula, sem demorar muito, que a gente vai falar de uma aula grande, tem muito assunto aí para a gente falar. Os processos físicos, eles vão separar as misturas homogêneas. Se você não sabe o que é uma mistura homogênea, eu vou relacionar aqui nessa aula uma outra aula que eu já dei sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Perfeito? Olha só, o primeiro caso eu vou falar das destilações, que são duas. A primeira destilação é a destilação simples. Na destilação simples, eu vou utilizar para separar uma mistura entre um sólido e um líquido. Lembrando que eu estou falando de misturas homogêneas, perfeito? Então aqui, ó, quando eu falo solução aquosa de sal, é porque eu tenho água, líquido, mais sal, sólido, tá bom? Como é que a destilação funciona? Nas duas destilações simples e a outra, que eu não vou dar o spoiler, vai funcionar da mesma forma. Eu vou ter uma fonte de aquecimento e aí eu vou aquecer o líquido, perfeito? Esse líquido ele vai evaporar. Então eu vou ter aqui uma evaporação ou uma vaporização. A evaporação é um dos tipos da evaporação, tá bom? E aí o meu sistema está fechado, ele não tem como escapar por aqui. O que vai acontecer? Esse vapor que for formado, ele vai ter que seguir necessariamente esse caminho. Só que quando chega nesse caminho, ele vai encontrar uma superfície fria. Por quê? Esse tubo que a gente chama de condensador, ele está sendo resfriado. Tá? Por quê? Porque está passando água da torneira. A água ela entra por aqui, sobe, enche o meu condensador e sai por aqui. Então esse vapor que está sendo formado aqui no meu balão, ao encontrar a parede fria, ele condensa, ele se liquefaz. Eu tenho uma condensação. Então primeiro eu tenho uma evaporação. Depois eu tenho uma condensação. São duas mudanças de estado físico que eu tenho aí, tá? E aí, esse líquido condensado cai aqui. No meu caso, o que eu estou formando é água destilada. Esse líquido formado é o que eu vou chamar de destilado. Ok? Então eu formei o meu destilado. Quando acabar todo o meu líquido, aqui vai ficar o meu sal e aqui vai ficar o destilado, tá bom? Gente, repara que isso aqui é muito parecido com a formação da minha chuva, né? A chuva formaria se a gente não tivesse um monte de gases que irão se dissolver aí no processo da formação da chuva, uma água destilada. Vamos para o segundo caso da destilação. Qual é o segundo caso? É a destilação fracionada. Quando eu tenho uma mistura de líquidos. Eu tenho dois líquidos e aí eu tenho um problema. Na destilação simples, eu não preciso me incomodar com a temperatura. Por quê? Porque só o líquido vai evaporar, o sólido não evapora. Aqui eu tenho que ter uma preocupação com a temperatura. Por quê? Se eu não me preocupar com a temperatura, os dois líquidos vão evaporar e eu não vou conseguir fazer a separação. Então, digamos que eu tenha o primeiro líquido com uma temperatura de ebulição de 50 graus Celsius e o segundo líquido com uma temperatura de ebulição de 80 graus Celsius. Se eu deixar o aquecimento chegar a 80 graus Celsius, os dois líquidos vão evaporar.
Então o que vai acontecer? Eu vou pegar todos os líquidos que estão aqui e vou levar para o outro lado. Não me serve. Eu vou aquecer até chegar a 50 graus Celsius. Quando chegar a 50 graus Celsius, eu vou controlar a temperatura para que ela não suba mais. Geralmente, a gente faz isso com um aquecimento elétrico. Hoje em dia, a gente não faz mais com esse aquecimento a gás, porque é mais fácil de controlar. Tá? Mas antigamente, como é que a gente fazia? Ficava ligando e desligando o fogo, ligando e desligando o fogo, ligando e desligando o fogo. Para quê? Para que ficasse sempre ali a 50. Então ele ali a 52, você desligava, caía para 48, você ligava de novo e ficava sempre próximo de 50. Passou um pouco de 50, não tem problema. Eu não posso deixar chegar a 80. Por quê? Porque dessa forma eu só vou ter o quê? A evaporação do líquido mais volátil. Aí o líquido mais volátil vai evaporar e vai vir para cá. Então, o destilado vai ser formado pelo líquido mais volátil. Deixa eu botar aqui um T. Mais volátil. E aqui vai ficar o quê? O líquido menos volátil. Perfeito? Se eu tiver 3 líquidos, então vou botar aqui. Então botei ali a 50, tá gotejando, gotejando, gotejando. Vai chegar o momento que eu vou parar de ver aquele negócio gotejando. O que eu vou fazer? Parou de gotejar? Eu retiro aquele recipiente, boto outro, volto a aquecer, deixo chegar a 80. E aí vai começar a gotejar de novo. E aí eu fico controlando em 80. Começou a gotejar de novo. Quando parar de gotejar, significa que o meu segundo líquido evaporou todo. Pronto, separei a minha segunda fração. E aí eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias. Mas aí eu preciso ter um controle de temperatura. O que eu não precisava fazer na destilação simples. Ok? Como é que é feita a produção de oxigênio puro? Coisa que está sendo muito necessária nesse momento no mundo, né? Então, o ar, esse ar que a gente respira, ele vai ser transformado em ar puro. Como? Através de filtrações. Então eu vou filtrar para retirar as impurezas, Impurezas sólidas, tipo poeira e tal. E nessa filtração eu vou usar um filtro específico que consegue retirar também o CO2. A gente vai fazer a precipitação. Olha quanto conteúdo eu estou te passando nessa aula, hein? A gente vai fazer a precipitação do CO2, geralmente na forma de CaCO3. Então a gente bota ali uma substância para formar carbonato de cálcio. Ok? Eu vou ter uma aula ensinando a dar essa nomenclatura. Mas a gente retira também o CO2. E aí pega esse ar puro e transforma em ar puro no estado líquido. Aí você deve estar pensando assim, como? Diminui a temperatura? Sim, a gente vai diminuir a temperatura. Mas só diminuindo a temperatura você não vai conseguir. Além de diminuir a temperatura, você vai precisar aumentar a pressão. Então você tem que fazer as duas coisas. Você vai ter que fazer uma sequência de diminuição de temperatura e um aumento de pressão, até que você tenha um ar líquido. E agora o que você tem aqui? Você tem uma mistura de líquidos. Quando eu tenho uma mistura de líquidos e eu quero fazer o fracionamento dessa mistura de líquidos, o que eu faço? Eu faço uma destilação fracionada. Então aqui eu vou fazer uma destilação fracionada. E aí dessa forma eu consigo separar. E eu dei ali 2 exemplos só de gases que eu vou retirar. Mas o principal para a gente é o oxigênio. Tá? Mas nessa destilação fracionada eu retiro o nitrogênio, o oxigênio, os gases traços. Retiro tudo que não for o oxigênio.
Teve um político aí que falou: ah, eu tenho uma bombinha de ar e eu produzo oxigênio. Não, porque aí você vai jogar um monte de coisa dentro do ar, não é um ar puro. E aí, como é que eu posso testar esse oxigênio? Olha um conteúdo novo aí que eu falei lá na outra aula que eu vou relacionar aqui para vocês, tá? Eu vou tentar fazer isso, nunca fiz, mas vou botar num card aí. Como é que eu posso testar se esse oxigênio está puro ou não? Pelo ponto de fusão e pelo ponto de ebulição. Testo o ponto de ebulição dele e vejo se ele está puro. Bateu o ponto de ebulição da tabela, pronto, o oxigênio está puro. Produção do sal marinho, moleza, olha só. Pega a água do mar e deixa ela evaporar. Né? É um processo semelhante, então eu tenho uma mistura de sólido e líquido, né, gente? Mas é um processo semelhante da destilação. Qual é a parada? Na destilação, eu retenho o destilado. Nesse caso, o meu destilado vai embora, porque o meu sistema é aberto. Ah, todos os sais são assim? Até o sal rosa do Himalaia? Todos os sais são assim. Ok? Dissolução fracionada. Quando eu uso esse termo fracionado assim, gente, ó, é porque está sendo por etapas. Perfeito? Então, a destilação fracionada é porque é por etapas, a dissolução fracionada é porque é por etapas. Eu tenho uma mistura aqui de sal e areia e eu preciso separar. Como é que eu faço isso? O sal é solúvel em água, a areia não é. Então, o que eu faço? Jogo na água. Por quê? Aí eu vou ter uma fração dissolvida em água e uma fração que não está sendo dissolvida. Beleza, eu consegui separar sal e areia. Porém, eu ainda tenho uma mistura. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter que fazer uma filtração, que aí eu vou retirar na filtração a areia. E aí depois eu posso fazer uma evaporação, que aí eu retiro a água e fico só com o sal, ok? Mas aí eu consegui separar. Se eu tivesse ali só com sal e areia, eu não ia conseguir. Demorou? E agora a gente vai treinar com uma questão do Enem, uma questão que é muito difícil, mas é uma questão ótima. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. Eu vou deixar o link para você baixar essa prova. Eu estou começando a gravar as questões do Enem, ainda vou gravar essa prova, mas vou deixar o link para você baixar essa prova. O óleo de linhaça será obtido na fração... Gente, na primeira aula desse bloco, que está linkado aqui para vocês, tá? Eu falei assim, óleo e água não se misturam. E eu falei naquela aula, falei assim, esse conteúdo é o conteúdo mais importante dessa aula. Por quê? Se você observar, ó, a farinha de linhaça ela é separada, logo no começo, em dois blocos, no resíduo 1 e no extrato etéreo, fase orgânica. Se você seguir aqui o resíduo 1, eu tenho o resíduo 2, extrato aquoso. Extrato aquoso significa que eu tenho água. Se a água seguiu esse caminho aqui, o óleo, que é o que ele quer, seguiu o outro caminho. Por quê? Porque água e óleo estão sempre o que, gente? Separados. Perfeito? Se você tivesse essa percepção, você matava a questão. Aí foi feita uma destilação. Olha só, então eu tenho óleo e tenho éter. Essa é a mistura. A mistura que eu tenho é éter e óleo. Para saber se o óleo é o destilado ou o resíduo, agora eu vou ter que pensar quem é mais volátil. Lembrando que o destilado é sempre o mais volátil. É o éter
ou é o óleo? Caraca, eu já fui no hospital. Eu sei que o éter é extremamente volátil, enquanto o óleo não é. Por quê? Porque eu frito usando óleo. Se ele fosse muito volátil, ao aquecer, ele ia embora. Né? Então o éter é mais volátil que o óleo. Logo, o éter é o destilado, enquanto o óleo é o meu resíduo 4. Perfeito? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas, se não tiver gostado, tira o like que você botou no começo, não tem problema nenhum. Agora, se você gostou e não deu like, dá agora. Se inscreve aí no canal para outras aulas. Beleza, galera? Então, um grande beijo e até a próxima aula.